pessoal, tudo bom com vocês? Me chamo Geraldo Cisneros e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Como é que é? Bora nessa matar a curiosidade? O tênis é um dos esportes mais praticados no mundo. Mas como será jogar esse jogo em altíssimo rendimento? Como será o jogo mental do tênis? Como é que se treina? Para responder essas e outras perguntas, eu vou entrevistar um gigante do esporte brasileiro, o duplista, o tenista, Bruno Soares. Bruno Soares é brasileiro, vencedor de Grand Slam, já foi número 2 do mundo e é um gigante. E aí, Bruno, como é que é? Bruno, eu queria lhe agradecer gentilmente pela sua aceitação para participar do podcast, o Como é que é. E, bem-vindo aí, primeiro de tudo. Valeu, Geraldo. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Que massa, meu velho. Bruno, a gente sempre começa aqui contando um pouco da história do convidado. Então, eu queria saber um pouco da tua história, para começar do começo, propriamente. Quem é o Bruno Soares? De onde veio? Pois é, Bruno Soares, mineiro, 38 anos, nascido em Belo Horizonte. Rodei o mundo aí, morei no Iraque, em alguns outros lugares, por causa do emprego do meu pai. Aos 5 anos de idade comecei a jogar tênis. Estou até hoje tentando aprender esse esporte. Sigo na luta como tenista profissional, rodando o mundo e vivendo meu sonho, Geraldo. Acho que o mais legal dessa história toda. Eu, desde pequeno, sonhei em ser um jogador de tênis e hoje eu sigo nesse caminho, nessa jornada e muito feliz com tudo que eu alcancei na minha carreira. Pois é engraçado, né? Tem assim na tua história que com 2 meses você foi para Bagdá, ficou até lá, uns 6 anos de idade com teu pai, enfim. Como foi essa experiência de morar por lá? Claro, se você se lembrar, se sua família tiver algum registro, enfim, como é que foi isso para você? Pois é. Não, foi uma experiência muito interessante. Eu acho que culturalmente foi muito enriquecedor, né? O Iraque, naquela época, já era governado por Saddam Hussein, que era um ditador. E, óbvio, como toda ditadura, você tem muita restrição. Mas o povo árabe é um povo muito bacana, muito amistoso, muito amigável, que recebe muito bem. E foi uma experiência de vida muito legal, porque a gente morou 5 anos em acampamentos, onde a grande maioria das pessoas eram brasileiras, estavam lá, né, por causa dos pais, né, a trabalho, e estudávamos no Colégio Pitágoras, que é um colégio tradicional aqui de Belo Horizonte, e no último ano a gente acabou mudando para Bagdá, e foi onde a gente começou, quando eu falo a gente, falo eu e meus irmãos, a estudar na escola americana, e ter contato com gente do mundo inteiro. Então, acho que foi uma época muito enriquecedora para a gente, né? Década de 80, não tinha tecnologia, não tinha nada disso, então era tudo à base do contato ao vivo mesmo, né? Então, acho que foi uma experiência muito legal que a gente pôde ter na nossa vida. Você chegou a voltar lá, Bruno, algumas vezes, não? Cara, Geraldo, eu nunca voltei, cara. Isso aí é coisa que eu já falei para minha esposa. Eu tenho muita vontade de voltar lá, de levar meus filhos para conhecer onde é que eu cresci, onde é que eu passei uma parte da minha infância. Mas, infelizmente, hoje em dia é muito complicado, né? Eu espero que daqui a alguns anos a coisa esteja mais pacificada lá e mais controlada para poder voltar nesses lugares que eu realmente tenho muita vontade. Imagino que sim. Bruno, e aí você começou muito cedo no tênis, como você falou. De onde vem? Teus pais têm alguma influência nisso? Cara, pois é. Nessa época que a gente estava no Iraque, foi um breve período da vida dos meus pais que eles jogaram tênis. Eles não jogaram por muito tempo. Mas foi numa época que eu estava com 5 anos e comecei a frequentar o clube com eles. E eles jogando tênis, eu correndo para lá e para cá, e começava. Pega a bola, chuta a bola, pega a raquete, arrasta. Até que quando a gente chegou em Bagdá, eu falei pro meu pai, pai, eu quero fazer uma aula de tênis. E aí tinha um professor lá no apart-hotel que a gente morava, e meu pai me colocou com esse professor. E de lá para cá, cara, nunca mais larguei o tênis. Aí todo lugar que a gente foi, Belo Horizonte, Fortaleza, Rio, todos os lugares que a gente morou por causa do meu pai, eu sempre chegava, me matriculava numa equipe de tênis e nunca mais parei. Dá pra ver. Ainda bem que você nunca mais parou, Bruno. Pois é, sigo na luta aqui. Acompanho. Ô, Bruno, e teu ídolo aí no tênis, quando você começou, quem era que você via mais assim?
Pois é, cara. Assim, ó, eu nunca tive um ídolo, um cara que me fascinava. Eu acho que a minha grande referência foi o Guga. O Guga é 6 anos mais velho que eu e foi o cara que, quando eu comecei a entender um pouco mais de tênis, ali com meus 11, 12 anos, ele estava tendo um destaque, ele era o número 1 do Brasil, estava começando a ter um destaque lá fora. Sim. Naquela época, as notícias chegavam de uma forma muito lenta, né? Então, o Guga fazia um resultado no torneio juvenil lá fora, você ficava sabendo 4 dias depois, né? Muito, muito diferente dos dias de hoje. E aí, quando passaram os anos e ele ganhou o primeiro Roland Garros em 97, aí virou o ídolo total, a nossa maior referência, cara, o cara que realmente abriu o caminho para tudo que a gente fez depois. Eu vi um pouquinho, mas o que eu me lembro muito do Guga é o torneio que ele jogou lá, o ATP Finals contra André Agassi, né? Ficou marcado Exatamente. De ali. Portugal ficou marcado para todo mundo. Ficou quando a final era em Lisboa ainda. Exatamente. Ô Bruno, e aí você virou profissional no tênis, bom, enfim, mas aí você começou a focar mais um pouco depois nas duplas, né? Em que momento foi essa ruptura, digamos assim, entre o simples e as duplas que você partiu propriamente para jogar? Pois é, eu, na verdade, sempre tive uma afinidade, digamos assim, com a dupla desde pequeno. Eu sempre gostei muito de jogar dupla, sempre gostei muito de treinar a dupla desde pequeno. E sempre tive bons resultados, cara. Desde a época juvenil, sempre estava bem ranqueado, sempre ia bem nos torneios grandes. E numa época pós-lesão, quando eu voltei da minha lesão ali em 2007, em julho de 2007, quando eu estava num momento de muita incerteza da minha carreira, como é que ia ser voltar, eu tomei essa decisão no final de 2007 de tentar. Eu já tinha jogado ali 5 anos como profissional de simples, cheguei ao nível Challenger ali, que é o nível intermediário do esporte, e, mas sempre tive um destaque grande na dupla. E a simples sempre me segurou, né? Porque como eu priorizava a simples, eu Sim, acabava abrindo mão de jogar alguns torneios para jogar o Qualify, algumas coisas assim. E no final do ano de 2007, quando tinha 6 meses que eu tinha voltado de 2 anos parados, eu resolvi fazer essa aposta. Eu falei, ó, cara, o ano de temporada de 2008 eu vou focar nas duplas. Eu vou fazer meu calendário todo em função das duplas, vou focar em ter um parceiro, procurar, toda essa coisa. E foi um ano muito gratificante para mim. É uma mistura aí de sorte com competência, né? Sorte que eu falo pela aquela história de Roland Garros, que eu entrei de alternate, mas também competência por conseguir os resultados. claro. E foi um ano que eu comecei como 194 do mundo e acabei como número 23. E Só, daí nunca mais vai ler para trás, né, cara? São 12 anos, 13 anos, 13ª temporada como duplista full-time. E, pô, muito feliz que eu tomei essa decisão. porque é muito louco, né, Bruno? Assim, todo mundo começa muito focando no simples e tudo. E a minha impressão é de que quando alguém vai jogar num clube, alguma coisa, prefere jogar o simples. Porque jogar nas duplas eu acho que é um pouco mais complicado, porque parceiro não se conhece, você não sabe como é que ele joga, enfim. Apesar Exato. de ser mais tranquilo teoricamente, né, na teoria É, das cabeças aí, que você se movimenta menos, você tem uma logística mais fácil. Mas jogar com alguém me parece muito louco, não, Bruno? Assim, meio tem que ter uma conexão forte, né? exato, exato. Eu acho que a Simples, acho que primeiro pelo a galera que é apaixonada com tênis, a Simples tem o lance da individualidade, daquele negócio do guerreiro contra o guerreiro, de você estar Exato. ali sozinho naquele ambiente, né, de resolver seus próprios problemas, de achar soluções. Eu acho que tem toda essa dinâmica. Mas, cara, para quem começa a jogar tênis e começa a jogar dupla, muita gente se apaixona pelo estilo de jogo, né? A dupla é um jogo muito entretido e quando você começa a botar essa dinâmica de time É. também, passa a ser um negócio muito legal. Obviamente, entram algumas outras frustrações que você falou, né? Às vezes um parceiro mala ou um parceiro que não está jogando bem no dia que você está. É uma dinâmica diferente, é uma outra modalidade. Mas se você pegar na estatística, 80% das pessoas que jogam tênis no final de semana estão jogando em duplas. Né? Então é uma modalidade muito praticada e onde o pessoal gosta muito de jogar. É muito praticado mesmo, assim, eu consigo até notar isso nos clubes, você vê muito, mas em termos de resultados, assim, você jogou com 8 parceiros diferentes que teve título, né, com eles, e assim, você já foi número 2 do mundo, já ganhou o Grand Slam, tem acho que mais de 30 títulos, enfim, você já domina o cenário de dupla há muito tempo, né, já fez quarta de final Wimbledon, enfim, Bruno, você sabe muito bem do que você já fez aí. Mas essa coisa de jogar com parceiros diferentes, um, dois, três, quatro, cinco, 8 caras e ganhar torneio com 8, Bruno,
É muita gente, né? Não, é muito para você trabalhar, para você entender e ganhar com um parceiro já é muito difícil, imagina com oito. Exatamente, exatamente. Cara, mas eu acho que é o lance da adaptação, né? Eu acho que vem uma série de coisas, a maturidade, a capacidade de adaptação, obviamente, dos 8 parceiros, todos muito bons, muito competentes, né? Claro, Não fiz nada sozinho, lógico. tive a sorte de jogar com muita gente fera ao longo da minha carreira, e eu acho que é isso, cara, saber trabalhar em equipe, saber se adaptar, né? Saber montar um time. Ô Bruno, e aí a gente ainda ensina-se duplas simples, os resultados que existem nas duplas, como é que você percebe que eles são vistos pela mídia, pelas pessoas, enfim, em relação aos simples, né? Porque a gente tem você, teve, como você falou, o Guga, tem o Marcelo Melo, tem algumas outras pessoas que vindo se destacando, mas em termos de notícia, o que é que você nota que as pessoas se impactam pelo campeonato de duplas, pelo campeonato de simples? Olha, o Geraldo, eu acho que a gente teve um problema, a gente tinha um problema muito grande antigamente, que era o seguinte: os torneios de tênis, eles eram transmitidos pela TV, e você só tinha câmera na quadra central, e a TV que comprava os direitos de transmissão só podia mostrar aquele jogo. Isso há 50 anos de televisão, a transmissão sempre foi assim. E aí fica muito difícil você sair daquele mundo dos top 10 ali, da turma que está sempre jogando na quadra central. Eu acho que hoje, com as plataformas de streaming, com mídia social, né, com todas as possibilidades de você estar mostrando as coisas, abriu muito o leque das pessoas. Né? Antigamente, eu não falo nem da dupla, eu gosto de dar o exemplo da simples também, para o pessoal ver que era um problema geral do esporte, não só a simples tem menos atenção que a dupla. Uhum. Né? Se você pegar 10, 15 anos atrás, a gente não precisa ir nem muito longe, um cara que era 30, 40 do mundo, que é um baita ranking, é um baita jogador, o cara nunca aparecia na TV aqui no Brasil, ou em qualquer país onde que ele fosse. Ele só ia aparecer na TV o dia que ele estiver jogando contra o Federer na quadra central. Né? Então, assim, isso cria uma barreira muito grande para o fã conhecer melhor o jogador, para o fã ver ele mais vezes, para se identificar, gostar, para conhecer a história do cara, para saber quem ele é, de onde que ele vem. Né? E hoje as possibilidades aumentaram muito. Hoje você consegue acompanhar qualquer pessoa, todo Master 1000, Grand Slam, você assiste qualquer jogo, em qualquer quadra. Então isso facilita demais, né, cara? Eu acho que a gente abriu uma barreira muito grande, e eu acho que aqui no Brasil, eu, Marcelo e o André, a gente conseguiu trazer um negócio muito legal para as duplas também, trazer atenção. Né? O brasileiro hoje já conhece quem que é o Bruno, quem que é o Marcelo, já acompanha, já torce. Mas isso aí só é possível porque o cara consegue acompanhar a gente também. Né? Senão ele perde o interesse, ele deixa de assistir. Mas agora o cara consegue ver a gente jogando todos os Grand Slams, todos os Master 1000, a maioria dos ATPs 500. Então isso cria uma conexão entre jogador e fã que te possibilita aumentar o leque. É verdade, e isso é notório. E muita gente hoje, inclusive fãs, eles já exigem isso, né, na grade. Ah, as duplas, enfim, aparece o horário nobre, enfim, tem tudo isso. Exatamente, Ô Bruno, a gente está aqui ainda em período de pandemia e a gente não pode deixar rapidamente de falar desse torneio que, para mim, absurdo, né, que o Djokovic proporcionou. Eu vi que você deu uma entrevista já lá pro Quintela, enfim. Mas o que é que você observa, se você puder falar novamente aqui pra gente, o que é que você observa desse cenário, desse campeonato que teve, enfim, como é que foi para você ver isso? Acabei dando essa entrevista aí, um pouco polêmica, digamos assim, saiu um pouco, mas eu acho que era válido falar, pontuar algumas coisas. Vamos lá, eu acho que é até legal esclarecer certas coisas, que é o seguinte: eu sou totalmente a favor da volta do esporte e dos eventos que estão sendo feitos ao redor do mundo, com todos os protocolos, com toda a segurança. Eu acho que tem muita coisa positiva, né? Uma série de benefícios para tudo isso acontecer. O que acabou acontecendo no evento dele foi um desleixo e uma falta de responsabilidade com esses protocolos, né, cara? As arquibancadas lotadas, ninguém de máscara, sem distanciamento social, eventos, festas, shows, músicas, aglomeração, tudo isso. E, cara, eles são referência mundial, a imagem do esporte, isso aí tem um peso muito grande, né, cara? As atitudes deles têm um peso muito grande. O Djokovic, como número 1 do mundo, tem uma responsabilidade muito grande em tudo que ele faz. Isso, querendo ou não, mancha muito a imagem do esporte. Né? Como você pode acompanhar, isso aí foi notícia no mundo inteiro a semana inteira já.
É. Então, realmente, é complicado para o esporte. A gente está fazendo um movimento muito forte lá com o S Open para tentar voltar os torneios, né, com um custo muito alto, fazendo toda a estrutura de criar uma bolha lá em Nova York para a gente poder jogar o S Open. E um negócio desse pode atrapalhar todo esse processo, né, que a gente já vem fazendo há alguns meses. É isso daí, Bruno. Você participa lá do Conselho de Jogadores, né? Ou já participou? Como é que tá essa situação? Exato. Não, continuo participando. E como é que funciona mais ou menos esse conselho, assim? Vocês se reúnem frequentemente e as discussões são em volta de alguns assuntos? O que é que tem mais ou menos lá para a gente só entender um pouco dessa logística? Olha, o Conselho dos Jogadores é formado por 10 jogadores, dividido por categorias, e ele existe para ser a voz dos jogadores dentro da ATP. Né? Acima do Conselho dos Jogadores estão os três representantes da gente no board, né? Na diretoria, e o presidente. Então, são tomadas decisões. A ATP, como todo mundo sabe, é dividida entre os jogadores e os torneios. E todas as decisões são tomadas em conjunto. Então, a gente está ali representando os interesses dos jogadores, né? E debatendo tudo que acontece no circuito, desde problemas com Covid, até mudança de regras, até qualquer coisa que acontece no tour, a gente debate ali e toma as decisões, não por nossa conta, e sim consultando, né, os jogadores que a gente representa, e pegando opinião, feedback e levando para o grupo. Perfeito, perfeito, Bruno, legal. É importante, esse conselho acho que em todos os esportes é importante ter para... eu assisto também bastante futebol americano, tem um conselho lá bem atuante dos jogadores, é bem interessante isso. Exato, é super importante, né, para a gente ter uma organização e uma voz lá. Né? Exatamente. Bruno, vamos entrar aqui no dia a dia de um atleta de tênis. Como é basicamente, tirando esse momento de pandemia, como é o teu dia a dia como tenista de forma geral, assim? Tirando pandemia ou na pandemia? Tirando pandemia. Pois não varia muito, Geraldo. O meu dia a dia em Belo Horizonte, quando eu estou aqui, é muito diferente se eu estou em pré-temporada, que é aquela época de final de ano, que eu estou me preparando para a temporada, que é a época que eu mais treino, que eu realmente estou treinando muito duro. Mas durante a temporada, quando eu estou aqui, geralmente é um período de transição, 5, 6, 7, no máximo 10 dias que eu fico aqui. Então, quando eu estou aqui, geralmente eu uso esse momento para recuperar meu físico, recuperar meu corpo, fazer muita fisioterapia. Então, quando eu estou aqui, eu faço menos quadra e bem mais preparação física e fisioterapia. Né? Quando eu estou nos torneios, eu trabalho muito mais a parte de quadra e adaptação para o lugar que eu estou, e treinamentos com meus parceiros. E na parte de pré-temporada, em dezembro, aí sim a parte que a gente está realmente pegando pesado e treinando muito, está na quadra ali 3, 4 horas por dia, mais 2, 3 horas de preparação física. É muito interessante porque o tênis tem esse negócio, né? De jogar um período na grama, um período no saibro, um período na quadradura. E cada impacto de cada quadra é muito diferente, né? No saibro você desliza, Exatamente. na quadradura você dá uma parada e o impacto é maior da parada. Enfim, como é que você Exatamente. prepara para isso? Mesmo na pré-temporada, você tem que se preparar para todos esses pisos, né? Para todos esses pias. O tenista está em constante adaptação, não tem jeito, né, Geraldo? A gente, cada semana, encontra uma condição diferente. É um pouco mais alto, um pouco mais rápido, a bola é diferente, o lugar. Então, não tem jeito. O tenista está em constante adaptação. O que a gente tem que estar é bem treinado tenisticamente, né, bem fisicamente, para aguentar, né, o impacto do circuito, que é muito puxado. E o resto, o tenista tem que ter essa capacidade de se adaptar rápido. Né? Quem sofre muito com isso acaba perdendo, né, um torneio ou outro por levar um tempo maior para se adaptar com as condições. O teu estilo de jogo, por ser em dupla, é mais propício para algum tipo de piso, Bruno? A grama, o saibro, enfim? O meu estilo, o meu piso preferido é a quadra rápida. Desde pequeno sempre gostei muito da quadra rápida, por estilo que eu jogo. Sempre foi o meu melhor. Mas, cara, sempre tive bons resultados, sempre me adaptei bem. Eu acho que dos pontos fortes do meu jogo, se me pergunta, eu sou um cara que não tenho nenhum golpe ultramatador, eu não sou um grande sacador. Eu acho que eu faço tudo do nível razoável, mas acho que uma das grandes virtudes do meu jogo, eu acho que é a cabeça, né? Eu sou um cara bem tranquilo, bem estável, e Isso. a minha capacidade de adaptação aos pisos. Eu acho que são provavelmente meus dois pontos fortes, né? Eu consigo render bem em diferentes condições, diferentes pisos. Queria eu, Bruno, não ter pontos fortes e chegar a ser número 2, número 20 do mundo já. Meu velho, se você não tem algum golpe forte, eu tô entendendo errado o tênis. Ô, Bruno, Comparado com as feras. Não, pô, não tem isso não. Aqui, feras, pô. Feras aqui fera é você. Ô, Bruno, e aí é interessante porque
O treino, de forma geral, que todo mundo tem a percepção é de que é muito bolinha pra lá, bolinha pra cá, né? É o que se diz tradicionalmente É. de quem vê pouco tênis. O que é que um tenista treina propriamente? Eu sei, claro, o saque, o voleio, enfim, mas com que intensidade, como é que se treina? O técnico observa e faz, ó, Bruno, tu podia fazer um movimento melhor assim, tu podia fatiar mais a bola, enfim, como é isso, esse treinamento propriamente de quadra, né? Não, o treino tem que ser intensidade altíssima. Obviamente, o meu treino de dupla ele é completamente voltado à minha modalidade. Então, eu treino muita coisa de reação, saque de evolução. Na rede, eu tenho que treinar todos os posicionamentos. Então, primeiro voleio cruzando para a esquerda na vantagem, voleio cruzando da direita no iguais, quando meu parceiro saca assim, quando meu parceiro devolve, né? Como é que eu movimento quando ele devolve. Então, um jogo de xadrez, é uma coisa muito específica. Em termos de intensidade, não tem jeito. Toda vez que a gente está na quadra, a intensidade tem que estar lá em cima, né? Obviamente, tem coisas que são mais explosivas, coisas que são mais cardio, mas a intensidade e dedicação ela tem que ser altíssima o tempo todo, né? E Mas você tem que ter uma aí leitura cabe. bacana também de jogo, né, Bruno? Porque você tem Ah, aqueles sim, sinais que você faz com o seu parceiro para saber qual é o tipo de jogada que vocês vão exatamente. fazer, mas Não, muito importante, né? Toda essa leitura e a capacidade, né, de enxergar o que está acontecendo, se a estratégia está funcionando, né? Está na hora de mudar a estratégia. Eu acho que tudo isso faz uma diferença muito grande. Mas aí é de cada um, né, Geraldo? Cada pessoa tem um cara que, pô, saca muito, confia muito no saque dele, não está nem aí que se o outro devolve bem de esquerda ou de direita, ele mete a porrada daquele lado ali, que ele confia se entrar vai ser ex. Eu sou um cara que sempre trabalhei muito com estatística e estratégia, porque, como eu falei, o meu jogo é baseado em informação. Eu sou um cara que consigo executar bem a maioria das coisas. Então, se eu precisar, né, fazer saque volley para cá, saque volley para cruzando, se eu sacar ficar no fundo, devolver para a rede, eu consigo me adaptar à situação. Então, eu sempre fui um cara que estudei muito os adversários e estudei muito o meu jogo. Né? Eu trabalho muito com essa parte de estatística, porque, para mim, é super importante, né, para eu aplicar no meu dia a dia. e essa estatística, você tem alguém no seu time que te passa um pouco, você mesmo percebe e vai Tenho. atrás, como é? Eu gosto muito de fazer essa parte também, mas meu treinador também faz muito isso, né? De pegar vídeo, mandar cara, o treinador é o olhar de fora também da situação, né, cara? É o cara que está enxergando ali um outro ângulo, tudo que está acontecendo, né? É, Mas eu gosto também muito de fazer essa parte, de ver vídeo e analisar adversário. tem uns vídeos nos YouTubes da vida hoje que todo mundo é meio autodidata, né? Então você tem uns vídeos que você olha assim quando alguém vai bater numa bola, que ele vira o corpo todo, enfim, é todo um Exato. treinamento específico para aquele movimento. Parece muito Exato. natural para quem tá vendo, mas para quem executa é uma loucura, né, Bruno? É uma loucura, é super difícil. O tênis é um esporte muito complexo, né, Geraldo? Não é um esporte fácil de jogar. Então, assim, aprender online não é uma tarefa muito fácil. Mas acho que, sem dúvida nenhuma, você consegue tirar muita coisa legal desses vídeos, né? Eu acho que o mais difícil desses vídeos é a capacidade da pessoa entender o que realmente ele precisa tirar daquele golpe, né? Não necessariamente ele precisa fazer tudo que a pessoa está falando, mas só o fato dele inclinar um pouquinho, levantar um pouquinho mais a cabeça da raquete, o posicionamento assim, não abrir tanta a raquete quando vou ler, essas coisas, esse tipo de Isso. informação, se ele tem a capacidade de absorver isso, ele pode tirar muito proveito. Pois é, e tem um livro chamado The Inner Game of Tennis, né, que aí é famoso, que ele fala um pouco dessa parte mental do tênis É, e como às vezes você tem duas pessoas ali falando, né, na sua mente. O você que se fica exato, preocupado muito com o movimento e fazer e ter movimento, preciso levantar um pouco mais. E também a naturalidade de você fazer aquilo meio que sem sentir, né? Você faz, não, exato. vamos pro próximo ponto, vai passar e é isso mesmo, eu fiz certo, bola pra frente. Exatamente. Quando fica mecânico demais, não é bom, né? O que você falou, o golpe tem que vir com naturalidade, até pela velocidade, pela dinâmica do esporte, você não pode pensar muito para executar as coisas. Exatamente. Agora, essa parte mental que você tem muito forte, Bruno, que você falou, existe algum tipo de treinamento específico que você faz? Algum, não sei, yoga, ou conversa com alguém, psicólogo? Como é que você se fortalece mentalmente? Existe várias coisas. Eu, no início da minha carreira, eu fiz por muito tempo a neurolinguística. E foi uma coisa que me ajudou bastante na minha carreira. Eu gostei demais. Hoje já tem muito mais coisas, muito mais áreas na parte da psicologia esportiva. Não só isso, mas como a própria meditação, yoga, tem uma série de coisas que ajudam. Aí eu acho que é tentativa e erro, né? A pessoa se conhecer e saber realmente o que é bom para ele, o que ajuda ela no dia a dia dela, no trabalho, né?
A gente tem aí, acho que a maior referência no tênis que eu vejo de mental é Rafael Nadal, né? Que provavelmente é o cara mais Exato. forte, deve ser mais difícil de se jogar. Já teve É um alguma, monstro. é, já tivesse alguma chance de jogar com ele, Bruno? Como... Já joguei, eu joguei uma dupla contra ele em 2000 e... Ai, eu não lembro agora que ano que foi. Não sei se foi 2010, 12, não lembro. E, bom, tive a felicidade de sair com a vitória. Boa, lógico, né? Ninguém podia duvidar disso, Bruno, que é isso. Você dominando a dupla aí total. Mas é engraçado, né? Porque esse cenário de esses super esportistas, top 4 top 3 enfim, que existem, provavelmente perguntam muito para você sobre essas pessoas, né, Bruno? Tem essa endeusamento, eu acho, desses principais É, atletas. E deve ser muito. Para você deve ser legal, mas também deve encher um pouco a paciência de tanto ficar em cima disso, né? eu acho que o legal quando essas pessoas jogam é o seguinte: sem dúvida nenhuma, Nadal, Federer, Djokovic, Murray, esses caras são fenômenos em tudo que eles fazem. Se eles jogarem dupla full time, eles também vão ser grandes jogadores. Só que o que eu acho legal de mostrar, e quando essas pessoas jogam e a gente ganha do Federer, do Nadal, do Djokovic, de mostrar que é o seguinte: beleza, eles também podem ganhar da gente, mas é um jogo de igual para igual, Claro. né? Na simples, eles são realmente muito superiores, eles são um Big Three, né? Agora que o Murray machucou e virou Big Three, É. mas na dupla a gente também tem um nível muito alto, e se esses caras jogarem dupla, vai ser de igual para igual. Né? É. Então acho que essa é a parte legal de mostrar, que o pessoal acha, não, se eles jogarem dupla, eles vão ganhar fácil. E quando eles jogam, eles conseguem entender um pouco mais que é uma outra modalidade, é uma outra coisa. É lógico. E o jogo de duplas é muito interessante. E quem tiver a oportunidade de ver, vá assistir. É um jogo muito rápido, muito intenso. É saque aqui, voleio ali. É muito legal de ver. Eu prefiro hoje em dia muito ver muita dupla, porque eu fui ver ao vivo. E só tem a oportunidade de ver geralmente na TV, porque eu moro aqui no Recife. Mas, velho, é massa, velho, é massa. E você vê o jogo, é muito rápido. Você acha que é um jogo mais lento pela Exatamente. TV. É É. muito rápido, né, Bruno? Não, o jogo é muito explosivo. A dupla é muito mais rápido que a simples. Né? A simples tem mais troca de bola, tem mais rally, mas a dupla é muito rápido, muito explosiva, muito reflexo. É bem diferente. Eu sou suspeito para falar, né, Geraldo? Mas eu gosto muito. Não, eu gosto, eu vi. Inclusive, eu vi também, nunca tinha visto, fui em São Paulo ver, vi o jogo do feminino. Putz, também, assim, altíssimo nível. Fui naquele Roger Federer É, Tour que teve aqui, fui é. ver Sharapova, enfim. Pancadaria. É. Meu velho, se eu for jogar ali, deixa pra lá. É melhor não ir pra não passar vergonha. Pancadaria. As mulheres pegam forte também. Também, também. Ô Bruno, assim, mas você até falou do Murray, jogou com o irmão dele, enfim, mas a minha curiosidade é, como se forma uma dupla? Você, Bruno, analisa um tenista e faz esse aqui se encaixa mais no meu perfil de jogo, vou conversar com ele, ou tem algum outro meio para vocês iniciarem uma parceria? Olha, isso aí é de cada um, Geraldo. Eu tenho três pilares que eu gosto de ver. Né? São três coisas que eu vejo. A primeira delas é a afinidade. Para mim, eu preciso ter afinidade dentro e fora da quadra com a pessoa. Né? Eu não consigo fazer aquele negócio de trabalho, trabalho, vamos lá, a gente se encontra na quadra. Não, eu preciso ter um relacionamento, né? Eu preciso me dar bem, eu preciso gostar de passar tempo com a pessoa. O circuito eu passo muito mais tempo com o pessoal no circuito que com minha família. É um Então casamento. tem que ter uma afinidade. Exatamente. Tendo afinidade, eu vou para o segundo ponto. O segundo ponto é, bom, eu acreditando que eu ainda sou um bom jogador e tenho condição de ganhar torneios grandes, né? Eu busco, obviamente, um parceiro do mesmo nível, onde eu acredito que ele não é só um grande jogador, mas que é um cara que tem capacidade, que eu vejo que o mental dele é forte, que é um cara que performa bem nos momentos de pressão. Né? Porque tem muita gente que você vê que joga muito, mas você vê na hora H, o cara treme mais, o cara fica mais nervoso, e isso aí tem um peso muito grande quando você chega nos torneios grandes. Lógico. Então, a número dois é essa aí. Se eu acredito realmente no poder do cara de performar na hora H, né? Visto que ele é um grande jogador. Se número dois está ok também, a terceira eu olho. A gente é capaz de formar uma grande dupla, né? Porque não adianta pegar dois grandes jogadores e não formar um grande time. Né? Então, se eu acredito nesses três pontos, eu vou atrás e vou com tudo, vou de cabeça aí nessa parceria. Entendi. E no mesmo sentido, mas do inverso. Como é que você sente que acabou a parceria ali?
Acaba que, no final das contas, é tudo muito em cima de resultados. Né? Quando os resultados começam a ficar ruins, é complicado manter uma parceria. Obviamente, tem várias parcerias que desgastam também a parte da afinidade. Né? Já tem o relacionamento começa a desgastar, você já tem ali 3, 4, 5 anos jogando com a pessoa, você já não tem a mesma paciência, já tem algumas coisas que te incomodam a mais. Isso pode acontecer, é o que você falou, é um casamento, é um relacionamento. E tem certas coisas que, com o tempo, realmente vão incomodando mais, vão ficando mais difíceis. Então, acho que é um ou outro, geralmente. Entendi. Ô Bruno, você viaja o mundo frequentemente. Minha primeira pergunta é, tem medo de avião ou não? Tem medo de avião, por incrível que pareça. É engraçado porque acho que tem algumas pessoas que viajam muito, mas que tem medo, velho. Eu tenho medo, não tem jeito, tem que ir. Vou lá todo cagado, mas vou. Aquela leve arremetida no avião que você faz, opa, é agora. Putz, eu chego todo suado, eu tenho que levar umas 3 camisetas, eu tomo banho às vezes quando eu chego no aeroporto. Tem umas táticas pra isso, pô. Vai na janela, vai vendo de leve, mas é louco mesmo. Eu não tinha medo não, mas passei a ter. Ô, Doideira. Bruno, e aí, claro, você viaja o mundo, enfim, mas alguns campeonatos, alguns ATPs duram uma semana, o Grande Slam já dura mais 15 dias, enfim. Mas essa logística para você se adequar a hora do lugar, o sol que baixa diferente, o piso do lugar que o saibro, provavelmente de um jogo na Espanha, não é o mesmo saibro que está na Itália. Enfim, todo esse time, a viagem, a logística de fazer mala, de programar a viagem. Como é que bate isso na cabeça de vocês, atletas? Você tem alguém que faz isso pra você ou é você que programa tudo e sai? Cara, eu prefiro, Geraldo, fazer a grande maioria das coisas. Né? Obviamente, às vezes tem alguém que me ajuda, mas eu prefiro fazer pelo sentido. Como a gente tem uma vida muito não definida, né? Quando eu vou para um torneio, eu não sei em qual rodada que eu vou perder, eu não sei que dia que eu vou embora, eu não sei, né, quanto que eu vou ter que comprar passagem. Então, em vez de ficar esse telefone, eu mandar uma mensagem para o fulano olhar, fulano mandar mensagem para mim, eu pensar, responder, depois mandar mensagem para fulano entrar em contato com o hotel, com a companhia. Não, aí é mais fácil eu ligar e numa ligação eu já resolvo tudo, né? Que o camarada já me fala, ó, tem voo assim, tem voo assado, tem que pagar essa multa, tem isso, tem aquilo, e aí você já resolve. Então acaba o peso da coisa caindo em cima de você, mas você acaba encurtando o processo e conseguindo agilizar de uma forma mais rápida. E lidar com esse negócio dos horários diferentes, de pegar o voo e chegar em outra cidade, você ter a noção do outro torneio, você perdeu ontem e já estreia no outro torneio depois de amanhã. Isso na tua cabeça, Bruno, assim, na cabeça de um atleta profissional de altíssimo nível, como é que vocês lidam com isso? Isso aí é o que eu falei, é a parte do tenista da adaptação, não tem jeito, o cara tem que estar preparado para isso. O tênis, hoje você está comemorando uma bela vitória, amanhã você perde o jogo, você tem que ir embora, você tem que preparar para o torneio, você já saiu de um Grand Slam, está jogando um 250, né? Então, nosso calendário é essa loucura. Então, é a parte da adaptação que eu falei. Mas tem muita coisa, Geraldo, que você só aprende com a experiência, com a maturidade, você vai aprendendo a entender melhor os circuitos, você vai entendendo coisas que não é legal para você, viagens que, para o seu corpo não funciona. Joguei na Austrália, vou emendar nos torneios da Europa. Não, esse fuso horário é muito ruim para mim, é melhor tirar uma semana e começar nos torneios da América do Sul. Tem uma série de coisas que você vai se conhecendo ao longo dos anos, que você vai ajustando também e vai facilitando a sua adaptação. Imagino. Agora, também assim, eu vejo muitos atletas que estão na fase já de encerrar a carreira, por exemplo, você teve um Ronaldo Fenômeno, enfim, o pessoal que vai se aposentando. Na tua carreira, Bruno, assim, na tua cabeça, desculpa, quando você se aposentar, tu não acha que se tirar falta dessas viagens, dessa pressa, dessa logística, desse ritmo, não, Bruno? Com certeza, cara. Isso aí tá no meu DNA. Eu com certeza vou querer trabalhar com alguma coisa que eu tenha que viajar, né? Obviamente eu não quero parar e continuar viajando 40 semanas do ano. Eu quero estar perto da minha família, dos meus filhos. Mas vou querer, né, com certeza, ter algum trabalho que me dê esse tipo de desafio, porque isso aí é a coisa que a gente gosta, né? De estar no circuito, estar nessa rotina, fazer parte um pouquinho dessa loucura. Né? Então, vou procurar estar me envolvido em alguma coisa que me faça viajar aí umas 15, 20 semanas do ano, tá de bom tamanho. Não muito, né? 15, 20 semanas tá tranquilo pra você já. Exatamente. Trabalha na ATP lá, cara. Deve ser legal. Ou então como técnico, de Pode ser uma repente. opção. Ô, Bruno, eu até
acompanho assim muito tênis e a gente sempre fala muito dessa coisa do brasileiro de Ayrton Sennas, Gustavo Kirtens, vitoriosos, né? O quanto isso afetou para você no começo, por mais que Guga não tivesse já o destaque que tem hoje, assim, que a gente sempre quer o novo Guga, né, aparentemente, mas o quanto isso é relevante e foi relevante para você no começo da carreira, Bruno? Afetou de alguma forma, não? Não me afetou muito, não, Geraldo, para ser sincero. Nunca pensei muito. Eu sempre lidei bem com o lance da expectativa, com o lance da pressão. Não pensava muito, o novo Guga, até porque eu tinha muita consciência do tanto que é difícil ser o novo Guga. Então eu não tava mirando lá, não. Então acho que Uhum. esse lance, eu acho que é normal, né, essa expectativa, esse lance do ídolo, todo mundo quer sempre ter aquilo ali, né, É, no país, né? E o brasileiro tem muito disso. Mas o brasileiro tem uma coisa muito legal, cara. O brasileiro apoia muito o brasileiro. Então, assim, a gente tem um carinho muito grande do brasileiro. O brasileiro, onde está, vai lá torcer, faz barulho, né? Tá sempre prestigiando nossos jogos. E isso é uma coisa muito legal também. qual é o torneio que tu mais sente que tem apoio brasileiro? É o Miami, Bruno? Cara, Miami tem muito. Mas o brasileiro tá em todo lugar, né? Isso que é legal. O brasileiro tá em todo lugar e gosta de marcar presença, cara. Então, até na China, Japão, sempre tem brasileiro lá torcendo, levando uma bandeira, dando uma força. E isso é muito legal. É massa mesmo. Já tive essa oportunidade de ver e é incrível mesmo. O brasileiro, quando precisa, ele tá lá e grita muito. Exatamente. Ô Bruno, eu vi aqui no Netflix, e falei até com o Marcelo Correge recentemente, sobre um seriado chamado Drive to Survive, que é de Fórmula 1. Não sei se você chegou a conhecer. Mas ele, Não vi esse ainda não. pronto, ele basicamente mostra os bastidores da Fórmula 1, né? Como é que é as entrevistas, como é a relação dos atletas, enfim, tudo isso. Os bastidores ali, por mais que a gente veja aquela amizade toda, aquele, né, abraço, não sei o que, papapá, deve ter muita confusão, deve ter muito desentendimento, enfim. Mas a minha ideia é a seguinte: como faz para você, Bruno? Como te afeta isso diretamente também no teu dia a dia? Porque provavelmente você tem desafetos ali, ou não se entende bem com alguém, tal, que não interessa, não vem ao caso quem é. Mas isso de alguma forma não é mostrado. E É, tem eu muito acho que a isso, é ruim rivalidade. pra você, como é? Eu acho que no tênis tem menos. Obviamente tem. Quando você junta num Grand Slam ali 250 pessoas, sempre tem a turma que você não gosta muito e tal. Mas eu acho que no tênis isso é muito tranquilo de uma certa forma. No tênis a gente tem um negócio que a gente convive muito com as pessoas. É o mesmo vestiário, é o mesmo refeitório ali, o restaurante. Você passa muito tempo com essas pessoas. Então é complicado, cara. Eu, pelo menos, prefiro ter um relacionamento saudável com todo mundo. Por mais que eu não goste da pessoa, não vá tomar um café com ela, Claro. mas eu prefiro ter um relacionamento saudável, educado, dar bom dia, boa noite, né? E bater um papo com a turma que eu gosto, do que criar desafeto, criar, né, aquele clima pesado. E eu vejo que no tênis tem muito dessa camaradagem de verdade mesmo. Você vê que a turma passa tanto tempo junto, que você cria grandes amizades, grupos, e obviamente sempre acaba, né? Os americanos estão sempre mais conectados, porque gostam das mesmas coisas, né? Aí junto os sul-americanos, os latinos. Então É, tem sempre os grupos, mas eu acho que no tênis, como esporte, há sim um respeito e uma camaradagem muito grande nos jogadores. isso a gente nota, é legal. Ô Bruno, comercialmente falando assim contigo, é, tem muito patrocínio? Como é que é a força comercialmente do tênis que você vê esse cenário, tanto nacional como internacional? Você vê que fortalece, que cada ano cresce? Como é que tu vê isso financeiramente falando do tênis? Olha, o tênis é um esporte que vem num momento muito bom, né? É um esporte muito rico. Obviamente, como tudo, a gente tem uma disparidade muito grande lá no topo, né? O pessoal de cima fazendo e pegando uma fatia muito grande do bolo, né? E eu sou um cara que sempre foi muito apoiado, tenho muito a agradecer aos meus patrocinadores, porque estão muito tempo comigo nessa jornada. Mas realmente, por ser um esporte muito rico, eu acho que há uma necessidade de dividir um pouco mais a torta, né? Aqui no Brasil a gente tem o Rio Open, né, de tênis, que é um 500, mas o calendário para cá, para a América do Sul, é muito difícil, né, de conciliar com o europeu por causa dos torneios, da distância, enfim, né? E isso é um fator que dificulta aqui, né, Bruno? Você vê essa dificuldade da gente implementar um calendário mais para cá, para o Sul, para a gente não.
Exato, com certeza a logística sempre complica, né, cara? Para o sul-americano, o cara tem sempre que sair, fazer viagem longa, né? Ele tem que passar muito tempo. Quando ele está começando a jogar, é caro, né, cara? Você ficar indo e voltando, né, da Europa. Pô, o cara que mora em Londres está a 1 hora e meia de 60%, 70% dos torneios. O cara que mora no Brasil tá completamente afastado, né? Então, pô, eu quando jogava com o Jamie, por exemplo, eu ia fazer gira de 6, 7 semanas na Europa sem voltar para casa, o Jamie ia 6 vezes para casa. Nesse meio tempo. A gente perdia na quinta-feira, ele dava um pulo em casa, comia, passava a sexta-feira lá, sábado de manhã ele ia para o torneio. Aí no outro torneio a gente ia ser campeão e ele emendava no outro. No outro torneio a gente perdia na primeira rodada, ele passava 4 dias em casa. E o sul-americano não tem essa possibilidade, né, cara, de ir e voltar. É muito caro, tem um fuso horário, né, tem toda essa logística. Então, realmente, a geografia acaba favorecendo muito o tenista. É verdade. Ia lá, pô, pedia, Jamie, deixa eu dormir aí na tua casa, velho, me ajuda aí. Cara, já fiz várias vezes, me recebia muito bem, mas independente de estar lá, não é a nossa casa, né, cara? É Então lógico. vira e mexe, eu ia com ele para lá, passava 2, 3 dias em Londres, treinando para tirar a cabeça um pouco de torneio, mas não é a mesma coisa, né? Não é a nossa casa. Não é a mesma coisa. Aí, partindo pro lado pessoal, você consegue meio que conciliar com tua família indo contigo, Bruno? É tranquilo ou você prefere mais viajar só e... Ah, não, tem que ir, né, cara? Você tem que ir. Hoje eu tenho 2 filhos, tem que levar a família, a esposa e os filhos, é fundamental. Obviamente, era muito mais simples éramos dois, né? É mais barato, mais simples, mais fácil. Viajar com 2 meninos pequenos, um de 5, um de 2, não é uma tarefa fácil. Principalmente quando eu estou indo ao trabalho, né, e não posso ajudar tanto a minha esposa. Claro. Né? Tem que levar alguém para ajudar e acaba sendo uma viagem muito cara. Mas a gente tenta conciliar aí pelo menos umas 10, 12 semanas do ano para a gente poder estar junto na estrada. Senão não tem jeito não, né? Eu não vejo as crias. Senão não vê crescer, é difícil mesmo. E Exatamente. dá força pra jogar, tudo óbvio. Tem aquele negócio. É. Financeiramente, a gente vê as premiações assim, enfim, e você vai ganhando de acordo com as vitórias e com os convites que você tem nos torneios, enfim. Mas dá pra ganhar dinheiro legal, Bruno. Claro que é uma profissão que é difícil de chegar lá, mas uma vez que chegou, dá pra ganhar dinheiro legal, é o suficiente? Olha, dá para ganhar. Obviamente, na dupla é bem mais difícil que na simples. Na premiação na simples é muito maior. Agora, quando a gente chegou no nível que eu cheguei, que o Marcelo chegou, a gente consegue ganhar um dinheiro. Agora entra a capacidade de cada um de juntar, investir dinheiro e tudo mais. Perfeito. Né? A gente vê a história de muito jogador que queima dinheiro e eu, como eu, prefiro ser bastante responsável e investir bem para conseguir fazer isso aí multiplicar. Porque todo mundo tem a impressão de que chegou, tá milionário, é fácil, enfim, né? Na dupla não é bem assim, né? A gente ganha 1/8 do que o jogador da Simples ganha, mais ou menos. É? Putz. É, É porque você vai ver os maiores novamente falando deles, mas você vê os maiores ganhando 50 milhões, 100 milhões e o cara faz fortuna, é. enfim. Fora isso, os Eles, contratos que ele eles tem. fazem. É. É bom, é bom. Ô, Bruno, mas como é que tu se planeja propriamente assim? Claro, não vamos entrar a fundo, mas dá para se planejar porque você ganha justamente, exclusivamente, dependendo dos teus resultados. Né? Você não tem um salário fixo, basicamente, de que competindo ou não você vai ganhar. Vai depender, se você não está lesionado, depender de uma infinidade de coisas. E dá para se programar legal com a família com isso, né? Você depende de resultado, uma série de fatores. Obviamente, no início, é muito complicado. Eu passei várias temporadas dependendo de resultado para saber para onde que eu vou. Né? Se eu vou ter dinheiro para levar meu treinador ou se eu vou ter que ir sozinho. Né? Nossa. Isso é assim, eu acho que a partir do momento que você vai conseguindo, né, ter sucesso e jogar os maiores torneios e conseguir juntar o dinheiro, aí você já consegue ter um pezinho de meia e começar a juntar dinheiro para poder se planejar melhor. Hoje, felizmente, eu estou nessa situação onde eu já consigo ter um planejamento, de eu saber onde é que minha família vai, da onde que vai meu treinador, né, esse tipo de coisa. Mas no início de carreira, cara, é muito complicado. Né? É o famoso vendendo o almoço para pagar a janta. É lasca mesmo. Ô, Bruno, você em nenhum momento você pensou em sair de Belo Horizonte para morar mais na Europa, porque era mais fácil a logística até para você? Claro. Cara, eu pensei e me arrependo de não ter feito. Eu tive uma possibilidade de morar nos Estados Unidos e uma de morar em Barcelona, uma de morar na Flórida ali, em Bradenton, e uma de morar em Barcelona. Mas na época, muito novo, não quis, preferi ficar no Brasil e tal. Me arrependo um pouco. Eu acho que poderia ter feito um bem muito grande para minha carreira tenística. Mas agora é tarde demais.
É nada, nunca é tarde. Bruno, deixa eu entrar aqui num bate-bola agora, um jogo rápido, e aí a gente finaliza, tá? Vamos lá. Bruno, você acha que hoje no mercado de trabalho aí, você acha que se encaixa melhor um perfil de uma pessoa especialista no assunto ou generalista, que sabe um pouco de tudo aí? Especialista. Hoje o mercado é muito segmentado. Você tem que ser bom naquilo que você faz. O cara generalista vai ficar para trás. Beleza, massa. Bate-bola? É só para responder? Quer que eu explique que é a minha resposta? Pode explicar, não tem problema nenhum. Fica à vontade, Bruno. Você que manda para mim. Não, você falou bate-bola e eu não fiz nada de bate-bola, né? Enrolei. Não, pode falar, explica, é importante. Reunião aí, Bruno, para você. Você prefere a distância ou presencial e por quê? Hoje em dia eu preferia presencial. Eu gosto muito do contato, do olho no olho. Hoje eu estou preferindo aí a distância pelo Zoom, que também dá para ver um olho no olho e para evitar, né, qualquer complicação com a pandemia. É lógico. Bruno, se você pudesse indicar somente um livro aí para que todo mundo lesse, que livro seria esse? Somente um livro? Somente um. Deixa eu pensar. Sem pressa. Deixa eu ver. Não sei, cara. Eu leio pouco livro. Vale qualquer um, vale até... Eu sempre penso cara, que já sei. Isso. Aquele livro dos All Blacks. Aquele livro é fantástico. Eu li tem um tempo. Sim, All Blacks, do pessoal do rugby, né? Isso, é o... Desculpa, esqueci o nome dele, cara. Nada, tranquilo. O Legado. O Legado. Chama Legado. Legacy, em inglês. Nossa. É muito bom esse livro. Vou anotar, eu gosto muito de esporte. Pode anotar que esse é fantástico. Massa. Vou anotar, vou ler. E aí, ainda em cima desse negócio de indicar só uma coisa, mas se você pudesse ensinar só uma coisa para uma criança, você já tem 2 filhos aí, você falou, o que seria essa única coisa que você ensinaria? Resiliência, persistência. Todos nós precisamos, né? Todos nós precisamos a vida inteira, constantemente. Boa. Bruno, além dos brasileiros aí, eu assisto bastante tênis e tenho um ídolo. Mas aí a pergunta final que eu faço para todo mundo aqui nesse podcast é: Roger Federer ou Rafael Nadal? Cara, é difícil, cara. Geralmente eu falo Federer pela plasticidade do jogo dele. Mas como atleta, cara, os dois são 50-50, é difícil falar. É que, obviamente, o Federer, ele fez o nosso esporte de uma arte, né, cara? Ele deu uma plasticidade, de uma facilidade absurda. Isso realmente encanta os olhos quando a gente está vendo. É verdade. É ele mesmo que é meu ídolo. Então, parabéns, você acertou essa. Boa! Ô Bruno, pra gente finalizar aqui, primeiro queria dizer da minha honra de você ter aceito o convite. Quando isso aconteceu, eu confesso que fiquei com olhos marejados aqui. Bicho, você não tem a dimensão do meu carinho e atenção e paixão pelo esporte e por você aí, dos seus resultados, tuas coisas, tua vida. Obrigado. Que legal, fico feliz. Eu que te agradeço, é um prazer bater esse papo com você, Geraldo. Obrigado mesmo por ter esclarecido e queria deixar aqui pro teu recado final, assim, todo mundo te conhece, mas vamos assistir ele aí na TV, nos torneios, quando tudo voltar direitinho. Mas Exatamente. Onde é que a turma te encontra e fica à vontade. Torcer bastante. Então, eu espero que o circuito volte agora, dia 14 de agosto, em Washington. Vou estar lá, Washington, Cincinnati, vai ser Open, são meus 3 primeiros torneios. E, bom, espero que a turma continue me apoiando e quem não me conhece, que passe a curtir um tênisinho e torcer pela gente mundo afora. Sim. Muito obrigado por ter ouvido mais um episódio do Como é que é. Segue a gente aqui no Spotify ou na sua plataforma preferida, porque toda segunda-feira, às 8 da manhã, tem um novo episódio. Aproveita e segue a gente também, claro, no Insta e no Twitter, no @podcomoeque. Manda lá tua sugestão, tua crítica, fica à vontade. Beleza? Até o próximo episódio. Muito obrigado, um abraço.